tire em cada uma responsabilidade. Que cada um possa carregar com a sua missão e possa cumprir, meu Pai, ser fiel até o final. Meu Pai, muito obrigado por tudo que vai acontecer aqui hoje, pelo louvor, pela palavra. Nos dá, meu Pai, hoje uma nova porção de Ti. Nos dá, meu Pai, hoje, meu Pai, o que eu preciso ouvir, o que eu quero, porque o homem quer muitas coisas, Pai. Só o Senhor sabe que nós realmente precisamos. Pai, eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado por tudo. Eu sou muito feliz em te servir. Eu quero te falar assim que é uma honra para mim estar aqui na tua presença. Continuar, porque hoje o dia todo foi isso. Eu busquei estar, meu Pai, perante a tua face. E me perdoa se eu for qualquer coisa, por pecados involuntários, até que eu já não me servi. Para continuar planejando, meu Pai, mais do que isso, todo momento. Muito obrigado. Coração sente expectativa da conquista da salvação do Senhor. Eu sei que a hora é agora, Senhor. O Senhor está disposto a qualquer momento, Senhor, acessível a nos mudar, a nos tratar. Basta a gente apenas abrir nosso coração, Pai, e buscar o Senhor, Pai, em espírito e verdade. Muito obrigado por nós, Pai. E por aquilo que o Senhor ainda vai fazer, mesmo, porque eu sei que diante de trata o nosso caráter, ajuda-nos, Senhor, a mudar, quem for, Senhor, que cabe a nós mesmos, porque a gente deu muitas vezes, Senhor, e agora cabe a gente, Senhor, optar por aquilo que é certo. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia de ser renovado mais uma vez nas nossas vidas, Senhor. Quando a gente sentiu fôlego de vida pela manhã, a gente respirou pela primeira vez, é a oportunidade, Senhor, a gente matar mais um leão, e amanhã acordar disposto a matar mais um. Não, Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de pedir mais uma vez, toda pessoa que sobre vontade aqui, cada amigo, pessoas que vai estar aqui conosco oficialmente, outros que têm estado mais perifericamente. Eu acho que cada pessoa que foi marcada pelo Evangelho através desse ministério, através de cada pessoa aqui, estendendo, Pai, essa oração aos nossos familiares, às pessoas que a gente ama, gente que a gente sente a dor, a gente sente, Pai, as mesmas coisas, aquilo que a tua palavra chama de próximo, os nossos próximos, aqueles que nós conhecemos, para a gente perceber que Deus, colocar eles aqui agora para confessar esse Senhor. Te pedindo, Pai, que assim como a gente tem se disposto, Pai, a enxergar, olhar o plano do Senhor para as nossas vidas, e não apenas apreciá-lo, mas cumpri-lo, Pai, cumprir esse propósito, Pai, outras pessoas possam fazer, Pai, a mesma coisa. Se existem falhas em nós, Pai, que impediram isso de acontecer, Pai, primeiro limpa, nos perdoa, nos
Quem faz de novo, vasos para honra, faz de novo para pessoas úteis, Pai, para o teu propósito de vida, o teu propósito, Pai, de salvação, tudo aquilo. Eu te pido pelo irmão da igreja, pelo irmão da igreja, o Senhor, Pai, possa estar, Pai, nessa noite, passando uma bendição, Pai, pelo Espírito Santo, fortalecendo, dando, Pai, da tua graça, levanta-nos, Pai, vamos de pé novamente, que a gente possa caminhar,
ti. Anseia por ti. Eu abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. E anseia por ti. Anseia por ti. Anseia por ti. Anseia por ti. Uma costa suspira pelas águas. Tenho sede de ti. Só de ti. Minha alma abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Vamos dar mais uma palavra aqui, né? Falar igual pastor. Palavra de cunho doutrinário, né?
Neto disse que toda a Bíblia ali naquela tradução fica mais santa, né? Então, se o pastor falar mais assim também, fica parecendo mais crente, né? O pessoal se converte mais, né? Se a gente quiser qualificar a palavra doutrina de alguma forma na nossa Bíblia, a tradução mais imediata, né, do português para a gente, que foi lá a igreja do verbo, Deus não tem lá de cá, Deus lá de cá. O que será? É uma divisão hormonal. É porque os homens É uma divisão hormonal. E as mulheres sentem incrível, né? Sinto calor. Engraçada. A gente tá morrendo. Então, a noção mais básica que a gente precisa ter é que doutrina trata-se de ensino, né? Mas quando a gente fala do ensino, a gente está falando não da visão grega acerca do ensino, né? A visão grega acerca do ensino que a gente tem hoje é mais ou menos basicamente como a gente está estabelecido aqui agora, né? Eu estou aqui falando e vocês estão aí ouvindo como se fosse numa sala de aula, onde o professor fala, o aluno ouve e tal. E essa metodologia que perdurou durante muito tempo, né, e a gente tem tentado quebrar isso aqui através da participação, porque hoje cada dia mais a gente fala sobre a construção do conhecimento, né? E se hoje a gente não participa efetivamente de uma discussão, a gente não expõe algo, a gente não participa daquilo, a gente não se sente, vamos dizer assim, comprometido com aquilo que está sendo passado. Né? Talvez em algum momento histórico da humanidade, isso foi funcional. Isso foi mais funcional. Talvez em algum momento que a gente viveu como humanidade, isso foi mais funcional. Mas hoje, a gente vive num momento onde tem televisão, né? Internet, tantos meios, tantas ferramentas, tantas formas da informação, né? Tantas formas da informação ser passada um para o outro. E eu fico imaginando como para o professor é difícil, né? Hoje eu vi uma imagem no Facebook que foi muito engraçada. Aí estava um momento lá qualquer, o então presidente, né, Lula, estava olhando dentro de um microscópio, ia falar telescópio, não, né? Um microscópio, aí tinha escrito: eu nunca tinha visto o salário de professor antes. Aí estava ele olhando lá no microscópio. Provavelmente fez uma visita a um laboratório, uma coisa assim, aí o cara botou a legenda, né? Eu nunca tinha visto o salário de professor antes. E aí olhando lá um microscópio. Mas pior do que o salário é você ter que ensinar com uma série de limitações, né? E hoje, como igreja, a gente também passa por essas limitações. Então, durante muito tempo, a cultura da igreja foi uma cultura oralizada, né? Ou seja, as pessoas vão escutando aquilo que o pastor fala e aquilo ali vai sendo, né, vivido ou vivenciado. Mas é bom que a gente tenha um entendimento que o conhecimento bíblico, ele é tão útil quanto, vamos dizer assim, é que eu falei aqui acho que na escola bíblica aqui, eu falei, a gente às vezes pensa que o conhecimento bíblico é como a fórmula de Bhaskara. Alguém ainda lembra como é a fórmula de Bhaskara? É do delta? Menos B, mais ou menos B. Teve um dia lá em casa que eu tentei lembrar, a Camila disse que lembrar, mas acabou errando também. Errou também, quem foi olhar na internet. Menos raiz de C. Não.
existe essa forma. É como a fórmula de Bhaskara. Que um dia você teve que aprender na matemática para você passar numa prova e depois você esquece, né? Porque você não usa na realidade. Mas o conhecimento bíblico não é assim. Agora, assim, mais interessante do que eu perguntar isso, eu pergunto assim: quem já usou a fórmula de Bhaskara em algum momento da sua vida profissional? Você estava resolvendo um problema em casa aí pegou fogo lá no feijão e disse: rapaz, só a fórmula de Bhaskara aqui para me ajudar. Não é assim, né? Ao contrário, a gente acha isso tudo muito inútil. E por causa disso, a gente entende, às vezes, que o conhecimento bíblico ele é inútil. Porque a gente classifica a Bíblia nesse viés de entendimento nosso. E a gente precisa criar uma nova pasta aí na nossa cabeça, né? Em algum sistema operacional tem assim utilidades, né? Aplicativos, né? Então a Bíblia é uma pasta de aplicativos, né? Ou seja, aquilo que você vai pegar para usar o tempo todo. Mas tem lá no seu computador aquilo que você nem usa direito. Um dia vem alguém falar: rapaz, é assim que faz isso, Mas aí, de repente, a gente precisa classificar o nosso estudo bíblico dentro dessa pasta de utilidades. E hoje eu me propus a estudar um pouco e a gente tentar dissecar um pouco aquilo que a gente chama de arrependimento, né? Mas não o arrependimento de uma forma qualquer. Eu vou pensar no arrependimento no que a Bíblia fala sobre arrependimento. Porque a Bíblia fala sobre a gente. Amém? A Bíblia conta a história de homens e mulheres que são muito semelhantes a nós. Conta a vida de pessoas com dificuldades, com, debilidades, frustrações, com, realidades que são muito aproximadas e muito úteis para nós, para que a gente possa, ao passar pelas nossas questões, respondermos positivamente, né, aquilo que está sendo nos proposto ali. E é um desafio isso. Porque a vida, a gente só aprende vivendo, né? Então, de alguma forma, você precisa de um arcabouço de informação para que você, na hora que passe por situações, você possa se utilizar delas. A Bíblia chama essa atitude de sermos dispenseiros, né? Dispenseiros. Né? Dispenseiros é alguém que é um almoxarife, né? Já ouviu esse almoxarifado? Você que é até hoje? Carlinhos ali é almoxarife, ou seja, é o cara que toma conta do almoxarifado. A empresa está lá, ó, e aí tem todo o estoque, as coisas que vão ser usadas lá, estão lá. Aí de repente alguém precisa de alguma coisa, as demandas vão chegando ali, e aí você vai se servindo a partir daquilo ali. Não apenas se servindo a partir daquilo ali, mas também vai controlando que aquilo ali esteja sempre cheio, sempre, né? Então às vezes a gente se sente meio vazio, às vezes a gente se sente meio cansado, meio frustrado. Isso é natural. Natural de quem é almoxarife. Natural de alguém que está se entregando, né? Então, estou falando isso aqui para você e Deus tem me dado graça aqui, porque hoje foi um dia que eu passei muito mal, muito cansado. Falei com a Camila desde o início do dia, me sentindo mal, cansado e tal. E aí, estou falando aqui, Deus está dando graça aqui no meu coração, para a gente continuar, amém? Vamos lá. Então, a gente já tem um conceito básico sobre arrependimento, que é uma mudança de mente, né? Só que esse conhecimento já faz parte de nós, né? Então, se eu perguntasse para você, o que é arrependimento? Aí você vai falar, uma mudança de mente. Uma mudança de mente que implica também uma mudança de direção, né? Então, se você muda a sua mente, você muda a direção para onde você vai. No entanto, irmãos, às vezes a gente ainda continua confundindo o arrependimento, ou seja, exercer o arrependimento. É muito rápido a gente dizer assim, a mudança de mente. Como é que isso se dá? De que forma isso se aplica, né? Mas às vezes a gente confunde isso, às vezes a gente confunde arrependimento com sentimento de culpa.
tipo assim, quando a gente estava indo numa direção e de repente a gente falha, a gente erra e a gente sempre tem aquele sentimento de culpa, uma decepção, sabe, uma frustração, ou alguém que te machucou, né? Ou sentimento de culpa interior ou sentimento de culpa exterior. Não importa, ele é tóxico na mesma proporção. Né? Tem gente que vive se culpando, isso é tóxico, tem gente que vive culpando os outros, isso é tóxico do mesmo jeito, vai matando do mesmo jeito. Né? Só que é inútil. Tem gente que pensa, não, que arrependimento é tomar vergonha na cara. Tipo, sacudir a poeira e continuar a caminhada. Não é isso. Porque se você continua a caminhada sem um arrependimento real, para onde é que você vai? Para o mesmo buraco de onde você se levantou, de onde você caiu. Então não é apenas assim, não, é porque eu levanto e volto. Né? Tem até uma música que fala isso, né? Levanta, não sei o que lá, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas não é isso também só. Então a gente precisa de um arrependimento real. Que é uma mudança de mente. Uma mudança de mente. E a gente vai entender como é que isso funciona nos nossos pecados. Porque quando a gente vai falar sobre arrependimento, a gente precisa falar sobre pecado. E falar sobre pecado nem sempre é muito confortável, não é verdade? Eu participei de uma palestra uma vez no Rio Centro. Tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. E aquele pastor Rick Warren, que é pastor da Igreja com Propósito, já ouviram falar assim? Pois é, Saddleback Church. Igreja que bombou lá nos Estados Unidos e tal. Esse cara fez um livro, e isso foi uma vida com propósito dele também. Mas antes disso ele tinha lançado a Igreja com Propósito. Que é questionável em algumas questões, mas estávamos lá ouvindo isso. Aí ele pegou a palavra e falou: vamos ficar de pé, vamos. Então, olha aí, estamos com. Tinha mais ou menos umas 3.800 pessoas no auditório. Ele falou: olha, então diga para a pessoa que está do seu lado aí seu nome, de onde você veio e o seu pecado secreto. Todo mundo falou o nome, irmãos, e falou de onde tinha vindo, entendeu? Mas o pecado secreto ninguém falou, irmão. Né? Engraçado, né? Aquele pecado que você não confessou, né? Aí é complicado, né? Ou aquele pecado, aquela instituição na sua vida que você ainda cultiva longe da presença de Deus. Ninguém falou. Mas é bom que já quebrou logo o gelo e ele foi tratando, né, de algumas coisas ali, foi muito importante. Então a gente precisa falar sobre o pecado. Vamos abrir aí em Números, a Bíblia. Números capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos ler aí do versículo 4 até o versículo 9, por favor. Quem abriu primeiro já pode começar. Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Pode começar, Cristiano. Próximo. Começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: o que Deus e Moisés não tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Então o Senhor enviou serpentes no redor e morriam o povo, e muitas pessoas se morreram. 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado contra teus palavras contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tive de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor respondeu a Moisés: faça uma serpente de bronze e que a coloque no alto do poste. Quando alguém for conduzido por uma serpente e olhar para a serpente no alto do poste, escapará dele. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto do poste. Todas as pessoas que eram conhecidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze permaneciam vivos. Amém. Senhor, aplica a sua palavra em nossos corações.
Irmãos, que negócio é esse de serpente? O que é que isso tem a ver com arrependimento? O que é que isso tem a ver com pecado? O que é que isso tem a ver? Irmãos, Deus demonstrou a atitude daquele povo e como aquilo estava funcionando na vida daquele povo. Eu já falei aqui, acho que nas últimas mensagens, mais de 10 vezes sobre isso, que essa saída do povo do Egito para Canaã simboliza muito aquilo que a gente passa na nossa vida, né? É o caminho que a gente trilha no momento em que nos tornamos livres do cativeiro, né? Da morte do pecado, e nos tornamos livres da livração. No meio do caminho, diz que o povo perdeu a paciência. E perdeu a paciência e começou a amaldiçoar. Amaldiçoar Deus, começou a amaldiçoar Moisés. E por causa disso, aquilo ali teve uma consequência imediata. Qual foi a consequência imediata? Umas serpentes, né? Algumas traduções dizem serpentes de fogo, serpentes abrasadoras, saíram ali no meio do deserto e começou a picar o povo. Começou a morder o povo ali e o povo morria. Morria mesmo. E essa história, irmãos, tem muito a ver com relação ao pecado. Ao pecado que existe ainda no meio, né, vamos dizer assim, que se configura no meio daqueles que já foram livres do cativeiro do pecado. No entanto, em algum momento perdem a paciência, perdem a calma, perdem a piedade, perdem os seus, sabe, os seus conceitos se perdem. E aí começam a amaldiçoar Deus e a Moisés. Então eu queria só que para a gente começar uma participação com vocês aqui, de que forma a gente pode trazer para nós, para a nossa realidade, essa questão desse povo que foi mordido pela serpente porque começou a amaldiçoar Deus e a Moisés. De que forma é que hoje a gente amaldiçoa Deus e a Moisés? Como é que isso se configura na nossa vida? Colocando coisas no lugar de Deus, só isso? O que mais? Perderam tempo mesmo. A internet. Não só isso não. Vamos lá. De que forma é que hoje, na nossa caminhada, na nossa trajetória, né, que saímos de Canaã, saímos do Egito, do pecado, da prisão do pecado, e vamos para a terra prometida, de que forma é esse pecado que o povo diz que era pecado ali, se dá no nosso meio? Como é que isso acontece na nossa vida hoje? Vamos esperar algo de Deus e acho que não acontece na nossa hora. A gente perde a cabeça. Pô, mas tinha que ser agora. Tinha que ser agora. E aí o que é que acontece? Murmuração. O que mais? O que mais? Vamos rápido. Se a gente demorar muito, gente, para participar, vai expondo, vai botando para fora. E aí, Cristiano? Como é? Age no lugar de Deus de que forma? E aí não acontece que você vai atrás. Não quero nem saber qual é a vontade de Deus, mas eu vou fazer do meu jeito agora. O que mais? Hã? Como é incrédulo, Cláudio? Porque o povo às vezes esperava algo de Deus, só que aí Deus não era o tipo de Deus, então eles buscaram outros tipos de Deus para poder atender essas pessoas. Buscando outro tipo de Deus. O que mais? Idolatria, né? O que mais? Abrindo mão das coisas de Deus. Como? Ah, não quero mais. Quero mais saber disso nada. O que mais? Fique à vontade. Então, a partir... Presta atenção, gente.
que a palavra de Deus nos diz, eu não posso ignorar isso, que nós já não somos escravos do pecado. Sim ou não, pessoal? Você não é escravo do pecado, você é completamente livre do pecado. Você já saiu do cativeiro do pecado. No entanto, se no meio da caminhada a gente perde a pegada, perde aquilo que Deus quer, perde o propósito, aí sabe o que acontece? O pecado volta a visitar o nosso arraial. Sabe o que acontece, irmãos, com o coração do homem, de nós que estamos aqui hoje, que já conhecemos o Senhor Jesus de alguma forma, de que já não nos consideramos mais escravos do pecado, no entanto sabemos que, e não ignoramos os ardis do nosso adversário. Sabe o que acontece? A gente precisa viver uma vida de dependência de Deus. O povo viveu grandes milagres, sim ou não? Deus foi glorificado através da morte de Faraó no Mar Vermelho. Deus proveu pão ao povo. Sabe o que o povo disse? Eu não quero mais saber desse pão, não. Para que Deus tirou a gente do Egito? Para quê? Para a gente morrer aqui no deserto? Onde não tem água e nem pão? Olha que é exatamente, muitas vezes, esse sentimento que visita o nosso coração. Sabe como? Para que eu vou servir esse Deus? Olha para a situação que eu estou passando agora. Olha para isso aqui, ó. Para que dizer que eu sou crente? Para ser crente e viver uma situação como essa que eu estou vivendo? E por causa disso, dessa murmuração, sabe, irmãos? O veneno do pecado começa a visitar o nosso arraial, o nosso coração novamente. Então, aonde é que está a chave, irmãos, da sabedoria da gente se livrar do pecado? A chave da sabedoria é a gente depender de Deus. Sim. No entanto, a gente sabe que isso acontece. Amém ou amém? Ou isso só acontece comigo? Isso acontece com você também, de vez em quando? Você se revolta, e aí você fica chateado com Deus, e aí você se zanga e tal, e aí sabe o que acontece? Você se sente mais seduzido pelo pecado. Não é assim que funciona? Ou só é comigo que isso acontece, irmão? Sim ou não, pessoal? Confessa aí. Não acontece com você, não? Ou você está fazendo assim só porque eu estou dando uma pressão? Não. Fica tipo olhando para minha cara, eu não sei. Você fala assim, eu vou olhar para minha cara. Isso acontece com todo mundo. E o pecado, deixa eu te dizer uma coisa. E o pecado é como um veneno. Como essas cobras venenosas que vão. Saia do nada, irmãos. Porque se não tinha pão no deserto, o que é que essas cobras comiam? Um bom baianês, né? O que comiam essas cobras? Né? Apareceu lá. Pecado é assim, irmão. Você está bem com Deus, ele está distante de você. Quando você começa a se afastar de Deus, sabe o que acontece? Parece que brota do nada. As suas concupiscências, aqueles seus desejos que te levam para longe de Deus, começam a falar mais alto na sua vida. As coisas do passado começam a buzinar no seu ouvido. Por isso que a nossa vida, irmãos, tem que se caminhar na dependência de Deus. Amém? Então a gente precisa Por que eu estou falando essa palavra aqui a priori? Porque para a gente poder tratar sobre arrependimento, nós precisamos nos reconhecer pecadores. Porque muitas vezes a gente fala assim: Deus, eu sou pecador. Você entendeu o tom, né? Entendeu o tom que eu falei? Significa que eu estou falando apenas com a minha boca. No entanto, isso não está no meu coração. No meu coração está cheio de que quem é o cara sou eu. Que dá certo sou eu e acabou. E o mundo que se exploda. E Deus que se exploda. E Jesus que... Você está entendendo? Então o primeiro passo para o arrependimento, irmãos, é nós nos reconhecermos pecadores. Um dia você se reconheceu pecador e foi restaurado. No entanto, você hoje é um pecador restaurado.
alcoólatra, né? Alguém que é alcoólatra, ele nunca vai ser orientado a dizer, não, quando eu era alcoólatra, ele vai falar, eu sou um alcoólatra, só que eu já não bebo há não sei quantos anos. Você é um pecador, mas você já não pega não tem não sei quantos anos. Oh, se fosse assim, hein? Tem quantos segundos, né? Quantos minutos? Né? Ou seja, o pecado é um veneno. Um veneno, irmãos, que foi inoculado na humanidade por Satanás. Preste atenção que existe um desenho sendo feito por Deus aí, né? Por que na narrativa original, acerca do pecado, quem inocula o veneno do pecado é uma serpente, e chega no momento do deserto, na hora que esse povo erra, uma serpente de novo acontece ali. Por que isso? Porque Deus está querendo mostrar para a gente alguma coisa. Quer ver? Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, 14. Quem abrir mais rápido pode ler. Esse é um versículo muito importante. Se você ler hoje, você vai ser abençoado. 3,14. Lê alto, irmão. E como Moisés no deserto levantou uma estaca, uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Está vendo o desenho de Deus aí acontecendo, irmão? Na história, a Bíblia é uma só, amém? A Bíblia é uma só, é uma história só. Está contando sobre a gente, sobre a humanidade, sobre nós. Tá? Então, lá no início, uma serpente vai e enche o ouvido do homem e da mulher ali, da humanidade, com a desobediência. Aquele veneno começa a fazer parte de nós. O veneno do pecado está aí correndo na sua veia. Ele só perde ele só perde a sua como é que eu posso falar, filho? Toxicidade. Ele só perde a sua toxicidade quando a gente olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por que Jesus é colocado como uma serpente? Que coisa feia. Porque ele se fez pecado. E ele foi colocado em cima de uma madeira, não foi? Como a serpente lá foi colocada. Não é isso? Só que aquele pecado, aquilo ali, aquela estrutura não era como uma cobra normal. Era uma serpente de bronze. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. E quando a gente olha para Jesus agora, o veneno do pecado já não tem mais poder sobre nós. Você está entendendo isso? Então, o primeiro ponto é que nós precisamos nos reconhecer pecadores. Quando eu estou falando para você aqui, eu estou dizendo, olha, eu sou pecador. Quando você vai pregar o evangelho para alguém, você não está falando de um não pecador para um pecador. Você não está falando de um pecadorzinho para um pecadorzão. Você está falando de um pecador para pecador. No entanto, você já olhou para a serpente, que é Jesus, e esse veneno já não tem mais o mesmo poder sobre você que tem sobre a vida das outras pessoas. No entanto, se você perder a sua paciência, e se você começar a murmurar, e se você começar a amaldiçoar Deus, a vontade dele, os planos dele, o propósito dele, sabe o que acontece? De novo, as serpentes aparecem e começam a colocar veneno na sua vida. É assim. Irmãos, hoje a gente vamos falar exclusivamente sobre nós nos reconhecermos pecadores. E como na semana que vem a gente vai falar sobre os próximos passos, como a gente está falando de nós dissecarmos o arrependimento, eu queria falar sobre essa questão de Cristo ter colocado, do Senhor Deus ter colocado para nós o pecado tal qual fosse um veneno de cobra. Eu já tinha ouvido falar, e aí eu estava pensando sobre isso hoje, na hora que eu estava tomando banho para vir para cá,
Aí o Espírito Santo me deu essa lembrança. Eu fui rapidamente pesquisar na internet, né? Porque eu lembro que existiam 3 tipos de veneno de cobra. Mas aí quando eu fui pesquisar, meu irmão, apareceu foi tipo de veneno. Mas tem 3 classificações grandes. Mas eu queria falar sobre alguns tipos de toxinas que o veneno carrega. Irmãos, como isso tem a ver? Porque talvez você tenha pensado assim, para que Deus deixou essas cobras vivas? Deus não podia ter matado as cobras tudo. Era para a gente aprender sobre o pecado. Sabe? Para a gente aprender sobre o pecado. Então, vamos entender assim, ó. Existem algumas toxinas nos venenos das cobras que agem sobre nós, nosso corpo físico. Então, dá para a gente enxergar mais ou menos de como o pecado age no nosso espírito. Eu vou falando aqui, minha esposa que é médica vai traduzindo para vocês. A primeira são as miotoxinas. Não é a toxina do gato. Essa é aquela piadinha que o pastor faz para dar uma descontraída. Dá uma risada aí, irmão, vou colaborar e tal. Miotoxinas. Tipo, foi péssima, né? É o bom que a gente passou A sogra falou que é da minhoca. É por isso que a gente traz a sogra, né? Para dar uma ajuda. Mas alguém sabe o que significa mio? O prefixo mio? Se você não sabe, Camila sabe. Mio significa o que, filha? Músculo. Então toda vez que você tem alguma coisa começada com mio, né? Ou seja, miocardia é um problema, é uma questão do músculo cardíaco, né? Ou seja, uma miotoxina é uma toxina que age no músculo. Que coisa bonita, né? Aí, como vocês são melhores em metáfora do que eu, como é que você acha que existem? Você acha que existem toxinas que agem nos nossos músculos espirituais? Enquanto essa cara eu estou pensando, estou tentando né? O músculo, me corrija se eu estiver errado, viu, doutora? O músculo, irmãos, faz parte da sustentação, entre outras coisas, da sustentação e funcionamento do nosso organismo. Assim, irmãos, como existem estruturas que são sustentáculos para nós. Por exemplo, a fé. A fé. O principal músculo do crente é a fé. E existem pecados, irmãos, que a sua toxina vai direto na nossa fé. E a fé, essa palavra não é minha, é do reverendo bispo de Macedo. Ele diz que a fé, entre das suas muitas não sabedorias, ele fala uma sabedoria, que ele fala que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Então, só que, no entanto, se existe pecado, irmãos, essas miotoxinas fazem com que a funcionalidade do músculo inexista. E o músculo serve para quê? Para contrair e para relaxar. Todo movimento do seu corpo é dado dessa forma. Quer ver? Respire aí. Solta. Na hora que você respirou, uma série de músculos se contraíram. Na hora que você expirou, principalmente o músculo fortíssimo que divide o seu sistema respiratório do médico. Estou botando, filha? Estou botando. Anatomia pura. Tem um músculo aqui no meio da sua barriga que divide o seu sistema cardíaco respiratório das suas tripas, vamos dizer assim, para ser bem científico. Né? Da parte, vamos dizer, exato, da parte digestiva e urinária, do trato digestivo, né? E esse músculo é muito forte, irmãos, muito forte. Se você fizer forte, você vai ver, se você fizer um bem, você vai ver a contração do diafragma acontecendo ali, ó. Tipo, não é Ronaldinho, né? Tipo,
Sabe? Então, só que sabe o que é que acontece, irmãos? Esse poder que nos impulsiona de fazermos a vontade de Deus, a respiração, quando alguém é inoculado por um veneno miotóxico, sabe o que é que acontece? Os órgãos começam a falir. O coração já não mais consegue bater, porque o coração é um músculo involuntário, ele pulsa. Não é isso não. Vamos voltar para os anos 2000. Os anos 2000. O coração é um músculo, irmãos. E se esse veneno ele está fazendo parte de você, o que acontece? Você morre. As miotoxinas fazem isso. A pessoa perde a capacidade de respirar, porque ela já não consegue mais fazer essa contração, e todo o peso que existe dos seus órgãos não caindo um por cima do outro, e há uma falência múltipla dos órgãos. Bizarro, né, irmãos? É exatamente isso que acontece quando o pecado está estabelecido sobre a sua vida. É uma miotoxina. Sabe? Por isso que é impossível que alguém que esteja andando em pecado tenha fé, irmãos. Impossível. Impossível. Porque ela não consegue ter força. Né? Você já ouviu falar, você já conseguiu conversar com alguém e falar assim: rapaz, você precisa vencer isso aí. Eu sei, mas eu não tenho força, não me vejo na condição. Sabe o que é? As miotoxinas do pecado já tomaram conta do espírito dessa pessoa, de forma que ela não consegue mais sair daquilo ali. Olha como o pecado. Eu estou falando isso porque não é para você reconhecer isso na vida de outra pessoa, é para você ver isso na sua vida. Será que existem miotoxinas aí na sua vida que estão te impedindo de você fazer aquilo que Deus quer que você faça? Segundo tipo de toxinas, ou de ações dessas toxinas, são as toxinas citotóxicas. Cito fica mais fácil de você saber, né? Cito, toda vez que fala sobre cito, a gente está falando de célula. São toxinas que agem celularmente na nossa vida. Geralmente as pessoas que estão como é que eu posso dizer? Eu vou ler aqui, ó. Constituem a forma mais primitiva de veneno encontrada nas serpentes nos dias de hoje. Mas o método antigo de ação não significa necessariamente ineficácia. A atividade citotóxica ocorre geralmente no local da ferida e tem como característica iniciar a digestão dos tecidos antes mesmo da presa ser engolida. É na região onde aconteceu. Sabe, bateu ali, ó, começa a apodrecer. Diga, o que você falou aí? É uma toxina citotóxica. Naquela região onde o veneno agiu ali, aquilo ali foi promovendo uma dissolução, uma necrose, né? Então, sabe o que acontece, irmãos? Isso, beleza, eu não posso falar ou vocês podem falar? Como é que a gente pode comparar isso com na vida espiritual? Consequências imediatas, sabe, coisas que vão trazendo podridão, e são coisas primitivas, sabe? Vou te dar um exemplo, irmãos. Todos os pecados vinculados à sexualidade, a vícios, pecados relacionados como é que eu posso dizer assim, a coisas primitivas, sabe, da nossa concupiscência, elas causam consequências imediatas. Vícios. A gente tinha falado disso, sabe? Esse tipo de coisa. Aquilo ali, eu vi uma vez o Rodolfo falando, num testemunho que ele deu no Dunamis, que é um projeto que acontece lá em São Paulo. Ele falou assim: olha, eu nunca tive vontade de beber um copo d'água como eu tive vontade de fumar um cigarro de maconha. Ou seja, aquilo ali é uma área que necrosou na vida do cara. No entanto, Deus é Deus para trazer restauração.
É como o alcoólatra, irmãos, mesmo depois de convertido, ele tem que se manter completamente afastado do cheiro de álcool. É como alguém que é frágil sexualmente, que precisa se afastar da pornografia, que precisa se afastar desse tipo de situação, porque isso traz consequências imediatas, uma necrose, uma impossibilidade, e aquilo ali vai apodrecendo a vida da pessoa. Não fala para o outro, não fala para cá. Não pode assistir TV Globo. Não pode assistir. Aliás, não pode assistir quase TV nenhuma. É muito complicado. Consegue não permitir, ele diz, olha, qualquer outra pessoa pode olhar ali um copo de uma cachaça, um negócio, eu não posso, porque ele já foi alcoólatra durante muitos anos. Então, aquilo ali, quando eu olho, a minha carne, né? Exatamente. É que eu consumo. Ele falou isso assim, uma coisa muito complicada, o cara que é pastor e tal, não sei. Mas presta atenção, não é complicado, porque todo mundo tem uma área desse jeito. Todo mundo tem, assim como tem lá as neurotoxinas, que são as coisas mais sistêmicas acontecendo, detonando a gente, tem também as citotoxinas que acontecem, sabe? Às vezes o cara não consegue passar uma mulher na rua, parece que dá um ataque. Precisa de dependência de Deus, precisa olhar para Jesus. Isso, para que esse veneno não tenha mais tanto efeito, não nos leve a essa necrose, mas que aquilo ali seja uma ferida que sare na nossa vida, para que a gente possa se levantar e caminhar novamente. Amém? Tem outra. Essa de lenhar. Tem uma outra toxina que é a neurotóxica, aí fica mais fácil a gente saber também, né? Neurotóxica são as toxinas que agem no sistema nervoso, né? Camila é neurologista e toda vez que ela está na consultório, alguém chega falando: doutora, ajuda esse menino que ele está com um sistema muito nervoso, né? Se não tiver com o sistema nervoso, morre, irmão. Tem que estar com o sistema nervoso, não é? Mas você está irritado, sabe? Aí é outra coisa, sabe? Mas como é que a gente pode pensar esses venenos aí? Como é que a gente pode pensar esses venenos, essas neurotoxinas na vida espiritual? Exatamente. São os pecados que não conseguem mais fazer você pensar os pensamentos de Deus. Não conseguem mais fazer você pensar o propósito de Deus. Eu já cheguei para conversar com uma pessoa uma vez, irmãos. Eu lembro, um jovem, ele falou, sabe, caminhada de Deus e tal. Estava na frente da igreja, mas foi ferido, não é aquela coisa, aquela história e tal. E essas feridas, irmãos, eu falava com ele, velho, você conhece Deus, sabe? Você sabe quais são as coisas de Deus e tal, mas eu não consigo, isso aí, William, eu entendo isso, mas isso aí não consegue mais funcionar na minha vida. O pecado já se instituiu na vida dele, presta atenção, não foi um pecado apenas dele, mas o pecado de outras pessoas para com ele, ou seja, né? Uma ação externa também, que ele não conseguia mais servir a Deus, ele não conseguia mais pensar os pensamentos de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes quando a gente está buscando ao Senhor, a gente não consegue encontrar Ele, porque a gente não está conseguindo, o pecado já tomou tanto a nossa cabeça, sabe? O nosso sistema nervoso, né? A nossa condição de raciocinar, que a gente não consegue mais pensar os pensamentos de Deus. E essas estruturas precisam ser tiradas da nossa vida, em nome de Jesus. Existem
Existe um quarto tipo de toxina, que está muito associada às citotoxinas, que são as hemotoxinas, que é a toxina que age diretamente no sangue, na realidade, as citotoxinas agem em outros tipos de células também, células musculares, mas a hemotoxina, sabe o que acontece? Há uma dissolução do nosso, sabe? Aquela coisa que o sangue traz e leva nutrientes e limpa, né? Ou seja, que está ali sempre trabalhando, isso deixa de acontecer. E a pessoa se intoxica a si mesma. Barril, né? Barril. E isso acontece por causa do pecado. De que forma você acha que isso acontece, essas hemotoxinas acontecem? É a pessoa, irmão, porque eu não posso demorar muito tempo para deixar, que vocês demoram muito para falar. Eu sei que vocês já pensaram muito rápido, mas vocês ficam assim, não sei se fala, não sei se não fala, isso demora demais, aí a gente precisa correr um pouco. E essas hemotoxinas, irmãos, fazem parte do nosso sistema, sabe? É aquilo que é nutrição, sabe? É o galho ligado à videira, sabe? É aquilo que faz a gente frutificar. De repente, se há pecado nisso aí, sabe o que acontece com o fruto, com o resultado? Ele não nasce, ele peca. Né? O fruto pecou. Né? Exatamente isso. É exatamente. Sabe, hemotoxinas, aquilo que atrapalha o fluir de Deus na nossa vida. Primeiro passo, irmãos, para que a gente possa, em nome de Jesus, alcançar, sabe, um coração de arrependimento. Porque para um grande pecador, um grande arrependimento. Para um cara que é pecador, um coração arrependido, sensível a isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o pecado ia se multiplicar de tanta forma que o coração iria cauterizar o coração. Ou seja, as pessoas iriam fazer tudo contra a vontade de Deus, mas isso elas nem perceberiam, nem estariam nem aí. Só que nós não podemos ser assim, irmãos. No momento em que a gente pega, no momento em que a gente erra, isso precisa acender uma luz vermelha lá, né? Precisa tocar uma buzina dentro de nós, e o Espírito Santo faz isso na nossa vida, para que nos leve ao arrependimento, nos leve a uma posição de humilhação na presença de Deus, e de buscarmos que essas toxinas na nossa vida sejam aniquiladas pelo poder que há no sangue de Jesus. No entanto, se eu não me reconheço pecador, essa é a pior. Se eu não olho para mim e falo assim, você é um cara frágil, cuidado. Se eu não faço isso, é impossível que o meu espírito esteja pronto para lutar contra o pecado. Vamos abrir nossas Bíblias aí mais uma vez, irmãos. Aqui. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Quem abrir primeiro pode ler. 13, 3. Eu lhes digo que não. Vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos e se voltarem para Deus. Se vocês não se voltarem para Deus, não se arrependerem, vocês vão morrer, vão perecer. E a nossa jornada e a minha função como pastor é não deixar ninguém perecer. E a sua função como irmão é não deixar que o irmão do lado pereça. E a sua função do outro irmão é deixar que o outro também não pereça. E sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando a igreja para de se reconhecer como um grupo de pessoas que estão em recuperação, que são pecadores, mas estão em recuperação, sabe o que acontece? Ao invés de sermos um ambiente onde um dá a mão para o outro levantar e caminhar, se torna um ambiente de acusação. E isso é péssimo. Porque já basta o diabo para nos acusar. Não é verdade? A gente precisa entender, irmãos,
precisa entender que quando a gente se considera pecador, isso dá uma nova visão para nós. Porque o entendimento de quem nós somos diante de Deus faz com que as portas da graça se abram para nós. Lembra quando Isaías se encontra com o pai, ele fala: ai meu Deus, que eu vou morrer. Ai meu Deus, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, ao mesmo tempo que eu me considero pecador, eu também enxergo, eu consigo olhar para Deus, eu consigo olhar para Jesus e enxergar que Ele é santo. E que de alguma forma especial Cristo foi colocado entre a minha pessoa e a pessoa de Deus, para me pegar fora da vontade de Deus e me levar para perto da vontade de Deus novamente. E quando eu faço isso, esse é o processo do arrependimento. Mas a gente vai falar como é que tudo isso acontece na semana que vem. Mas o passo número 1 é você se reconhecer pecador. Lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas continua pecador. Lavado, remido no sangue do Cordeiro, mas pecador. Isso é um start para um coração de arrependimento. Amém? Então semana que vem, irmãos, vamos estar falando sobre restaurando os pensamentos de Deus a nosso respeito. Amém? Então, eu sei que é o momento que a gente termina uma mensagem dizendo assim: ah não, o pastor veio para cá nessa noite dizer o quê? Que eu sou pecador? Foi, irmão. Essa é a função dessa semana. Semana que vem a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então qual é o exercício que você pode fazer? Ao momento que você se reconhece pecador, o Espírito Santo também vem para dentro de você e vai levantando as coisas que precisam ser tratadas na sua vida. Até o momento que você encontra com a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por esse momento aqui, Senhor. Estamos diante da Tua presença aqui, reunidos como igreja, Senhor. Te dizendo que somos pecadores. Quero confessar, Pai, os nossos pecados diante do Senhor. As nossas falhas, Pai. Aquelas toxinas, Pai, que agiram na nossa mobilidade, no nosso sangue, nas nossas células, nos locais, coisas primitivas da nossa carne que a gente ainda se permite. Deus, purifica as nossas vidas em nome de Jesus. Porque eu sei, Pai, que cada um aqui, inclusive eu, tem os seus desafios. Mas eu sei que o Senhor é maior. E quando eu ponho os meus olhos fitos em Jesus Cristo, esses venenos já não têm mais funcionalidade na minha vida. E algo novo começa a acontecer. Que a gente esteja, Pai, se alinhando, Pai, a essas expectativas do Senhor na nossa vida. Porque assim como o Senhor, Pai, quis o melhor para aquele povo que caminhou no deserto, e o povo não conseguiu enxergar. Eu sei, Pai, que o Senhor tem o melhor para a gente, mas nós precisamos enxergar isso a cada dia. Então toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida do meu irmão e da minha irmã nas Tuas mãos. Enche-nos de Ti, Senhor. Dá-nos a Tua unção, o Teu poder. Restaura-nos, Pai. Se alguém aqui se vê, Pai, escravo do pecado ainda, se só consegue ver a sua vida através do viés do pecado, Pai, que o Senhor, Pai, restaure nessa noite. Jesus Cristo, nós levantamos o Senhor aqui mais uma vez. Levantamos o Senhor aqui mais uma vez, dizendo que todo aquele que olhar para o Senhor vai olhar Deus, e a santidade do Senhor vai invadir, Pai, os recônditos do nosso coração e vai brilhar sobre as nossas trevas. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Está escrito que a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Senhor, quero Te agradecer, Pai. Te agradecer pelo Teu Filho Jesus, que se
fez pecado por nós. Quero te agradecer, Deus, porque aquele sacrifício, aquela cruz era para mim. O mérito, o merecimento daquela cruz era meu, era do meu irmão aqui. No entanto, ele carregou esse peso, esse fardo. Eu quero te adorar, Jesus. Te adorar, Jesus. Eu quero te adorar, Jesus. Porque o Senhor é bom demais. O Senhor é bom demais. Muito obrigado porque esse castigo, que era a única coisa que nos traria paz, foi posto sobre o Senhor. E a tua graça nos constrange, o teu amor nos constrange, a cruz do Senhor nos constrange. Muito obrigado por essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção. Alguém que trouxe dízimos de ofertas pode trazer. E logo depois, com as orações silenciosas, estaremos despedidos. Tem muito tempo para vocês.
Senhor.